Que o Senhor fale conosco nessa noite. Que a minha voz seja apenas o veículo pelo qual o Senhor possa chegar até a sua audição. Mas que o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus revelada a nós, fale com cada um de nós. Essa é a minha oração. Este é o meu clamor, ao longo do tempo de preparar os estudos e também agora. Senhor, nós queremos mais uma vez pedir ao Senhor que fale conosco. Pedir ao Senhor que tire todo e qualquer ruído, todas e quaisquer questões e coisas que podem roubar a nossa atenção de ouvir a Tua voz. Somos todos carentes e necessitados de ouvir a Tua voz, de entender o Senhor e de conseguir praticar a Tua verdade para então do Teu amor desfrutar e dos Seus caminhos seguros também caminhar e trilhar. Abra, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes e permita que a Tua palavra seja transmitida de forma fiel e significativa para a nossa caminhada contigo. O nosso clamor, o nosso pedido, a nossa súplica é que o Senhor de alguma forma atinja os nossos corações, todo o nosso ser, intelecto, sentimentos, emoções, espírito, para que ao sairmos daqui possamos estar mais próximos de Ti, mais convictos do Teu amor e mais fortalecidos para a caminhada junto ao Senhor. Oramos dependentes em Cristo. Amém. Às vezes, notícias chegam a nós que nos desestabilizam. Qual foi a última notícia que você recebeu e o deixou um tanto quanto desestabilizado? Vou fazer uma pergunta semelhante a esta, mas diferente. Estão interligadas. Por que você ficou desestabilizado ao receber aquela notícia que te desestabilizou? Por quê? Pense um pouquinho. O que nos desestabiliza? O que nos deixa sem base? Bom, como introdução dessa mensagem, eu vou trazer uma notícia para vocês. Nós já abrimos o culto aqui e falamos que nós estamos comemorando nessa semana, aniversário da igreja, 82 anos. 82 anos de história que Deus tem permitido essa igreja escrever nessa cidade, nessa sociedade. Quantas pessoas de outras cidades, estados e países estiveram aqui e estão em outros lugares? Quantos de nós hoje estamos aqui e estaremos em outros lugares? Levando a palavra de Deus e celebrando. Mas, apesar de uma notícia não tão boa, eu quero trazer uma informação para você. Uma informação que tem tudo a ver com essa temática. Esse prédio que nós estamos aqui é um prédio não antigo, mas também não tão novo quanto o outro que nós temos ali. E ao avaliar todas as questões de estrutura e segurança, foi verificado que esse prédio teve algumas falhas. Alguns já estão se remoendo, né? O que o Walter está falando lá? Não tem nada, não tem nenhum problema de estrutura o prédio que nós estamos. Mas quando a gente fala disso, principalmente de um prédio que é importante para a gente, ou de algo que é importante para a gente, uns sentimentos estranhos parecem surgir. Bom, o nosso prédio foi muito bem construído, os engenheiros fizeram tudo aquilo que era necessário para que nós estivéssemos em segurança, mesmo sendo um terreno como é este, tendo 2 andares em alguma das partes. Mas e na sua vida? Como anda a engenharia da sua vida? Como anda a sustentação da sua vida? Como andam as bases da sua vida? Quais são elas? Como elas estão? Elas estão firmadas ou não? Elas estão estabelecidas ou não? Ao ligarmos a TV em determinados noticiários, ou abrimos o jornal, hoje talvez em papel e talvez em alguma mídia que você esteja utilizando, é desesperador verificar as informações, as notícias de como está o mundo. Não só o nosso país, o mundo. É terrível, é assustador. É de tirar qualquer estabilidade que a gente tenta se fundamentar, que a gente tenta se fortalecer, que a gente tenta colocar como algo que nos dê respaldo. Lendo hoje ainda, em um jornal importante, eu tive a informação de que em Curitiba, 2 mulheres sofreram abuso sexual dentro de um ônibus coletivo. Olhar para essas informações
começam a deixar que nos questionemos a respeito de tudo aquilo que nós estamos vivendo e aonde nós vamos chegar. Nesta mesma notícia, também é dito que recentemente, alguns meses atrás, em São Paulo, na Avenida Paulista, foi preso também um jovem senhor que também estava atacando mulheres ali. Avenida Paulista, durante o dia. O que será que leva pessoas a chegarem a tais situações de prática de vida tão deturpada, que perde todo e qualquer respeito alheio e até de si mesmo? Mas a gente poderia falar de outras notícias, de outras coisas. Vamos pensar um pouco em relação a furacões. Olha quanta notícia, olha quantas coisas que estão desestabilizando tudo aquilo que foi cronometrado, estabilizado, estabelecido. Imagine a sua história de vida. Você trabalha a vida inteira, constrói uma casa, compra carro, constrói aquilo que você precisa, ou aquilo que você sonha para você e para sua família. E de repente, de um dia para o outro, tudo se perde, tudo se desestabiliza. Agora vamos voltar para a questão de prática de vida, valores, o que é ensinado nas escolas, o que é ensinado nas faculdades. Você se dedica a ensinar o seu filho e a sua filha no caminho do Senhor, na palavra de Deus. Ou se você não é alguém que conhece tanto a palavra de Deus, mas de uma ética, de uma devida moral, em caminhos que sejam positivos e bons para a caminhada, de repente, eles recebem o tipo de uma enxurrada em suas vidas, com tudo aquilo que é contrário aos valores que você ensinou, que você acredita, que você pensa ser o melhor para a sua família. Pensando em tudo isso, aí você precisamos pensar naquilo que nós temos baseado as nossas vidas. Porque às vezes nós vamos estruturando o nosso viver, nós vamos planejando a nossa vida e vamos vivendo a nossa vida sem parar para pensar aonde nós estamos estabelecendo as nossas vidas. No que nós estamos colocando de fato as nossas vidas. Eu sou cristão, olha, eu leio a Bíblia, eu creio, ok. Na prática, aonde de fato eu e você estamos estabelecendo a nossa vida. Eu comecei com uma história, na verdade, falando sobre um problema nesse prédio aqui. Mas e na sua vida e na minha vida? Quantas coisas que não foram bem fundamentadas e que hoje nós estamos vivendo problemas no casamento, problemas com os filhos, problema no nosso meio de trabalho, problema no nosso relacionamento ou interrelacionamento. Se esse prédio não tivesse sido muito bem projetado e muito bem estabelecido, com certeza nós sofreríamos problemas, nós sofreríamos danos. A nossa vida vive perigos muito maiores do que um prédio construído na beira de um barranco. A minha vida e a sua vida precisa ser estabelecida na palavra de Deus. E chegar a essas consequências tão desastrosas que a gente olha e fala, mas como pode um homem fazer o que fez? Como pode a sociedade estar fazendo isso? Eu te pergunto, como pode você como esposo estar fazendo o que você está fazendo com a sua família? Como pode você, esposa, como esposa, estar fazendo o que você está fazendo com a sua família? Como pode vocês, pais, fazer o que estão fazendo com seus filhos? Como podem vocês, filhos, fazer o que estão fazendo com seus pais? E aí nós poderíamos continuar, profissão, empresa, patrão, empregado, relacionamento cristão, relacionamentos gerais. Nós precisamos estabelecer as nossas vidas naquilo que de verdade vai dar sustento, naquilo que de verdade vai colocar uma esperança segura, onde nada, nem ninguém, nem mesmo acidentes das questões naturais venham desestabilizar as nossas vidas. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 23, tem uma mensagem completamente propícia para a minha vida e para a sua vida hoje. É aí que está a porção de Deus, onde Deus irá falar comigo e contigo. Abre aí Colossenses capítulo 1, do versículo 13 até o 23. Enquanto você abre, eu quero te dar algumas informações a respeito deste livro. O apóstolo Paulo escreve para os nossos irmãos de Colosso, que viviam circunstâncias semelhantes às nossas, circunstâncias de perseguição, circunstâncias de viver aquilo que o mundanismo estava vivendo. As pessoas ali criam em filosofias, em pensamentos, e aí alguns nomes são dados para isso, e hoje a gente coloca gnosticismo e outras coisas mais. A verdade é que cada um pensava uma coisa e cada um queria seguir uma coisa. E aí tinha os cristãos que estavam vivendo no meio dessa sociedade. Uma hora sendo levado a acreditar nas emoções, sentimentos. Outra hora um pouco levado a acreditar naquilo que eu quero.
do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é. Outra hora, na questão religiosa, intelectual. E essa mistura e essa bagunça é nesse ambiente que o apóstolo Paulo fala para aqueles nossos irmãos, mas fala para nós também nessa noite. Capítulo 1 é dividido da seguinte forma, não vou ler os versos ainda. Os primeiros versos fala sobre uma saudação que Paulo faz para os nossos irmãos, uma saudação importante, com fundamentos específicos a respeito de quem são o povo e de quem é Deus. Depois ele ora fazendo o quê? Colocando a grandeza de Cristo de uma forma relevante nessa oração. Colocando também o crescimento necessário desses irmãos do conhecimento da pessoa de Cristo. Então Paulo ora, esses irmãos que estão no meio dessa dificuldade, no meio de pressões, no meio de convivo com este, convivo com aquele, penso isso, sinto aquilo, ora acho que é aquilo, e essa bagunça toda, ele fala para estes irmãos, neste ambiente a qual ele saúda, ele cumprimenta, com boas e importantes informações que depois você pode ver, e aí então ele começa a orar, para mostrar a importância deles continuarem crescendo no conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus Cristo, desenvolvendo este conhecimento. E aí então a gente chega nos nossos versos de hoje à noite, capítulo 1, versículo 15 em diante. Preste atenção comigo, é bem importante antes de lermos lembrar o ambiente que essas pessoas estavam, o que Paulo estava falando com eles, para que fique bem claro estes versos aqui. Versículo 15, acompanha comigo a partir deste verso. Ele quem? Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Verso 23. Desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tendo sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo fala para irmãos em Cristo, Paulo fala para pessoas que já conhecem o evangelho, que estão vivendo impressões e que precisam ser lembrados da grandeza de Jesus Cristo, da grandeza de Deus, que precisam entender isso e focar as suas vidas, estabelecer as suas vidas nesta base fundamentada em Cristo. Então ele coloca todas essas verdades a respeito de Cristo. Agora, diante deste mundo de inconstâncias, de inseguranças, diante de valores tão corrompidos, e eu fiz uma aplicação para vocês mostrando que às vezes a gente se preocupa com o que o outro está se corrompendo, mas a gente se esquece de olhar para as nossas vidas e avaliarmos o quanto nós estamos também nos corrompendo. Nós precisamos lembrar nestes versos que nós vamos estudar aqui, que a base que sustenta esse prédio é extremamente importante para que ele fique aqui, assim como cada uma das nossas decisões diárias. O Gessé citou uma vez uma pregação, algo que eu nunca me esqueci, que nós estamos fazendo a cada dia, a cada minuto, a cada instante, traços da nossa história de vida. Escolhas que nós estamos tomando estão desenhando os traços da nossa história de vida. E é exatamente nesse ambiente que Paulo está ministrando para os nossos irmãos. É necessário que vocês se lembram de quem é Cristo. É necessário de que vocês saibam quem é Cristo. É necessário que vocês estabeleçam as suas vidas a partir desta verdade. E a partir dessa verdade, todo o sim e todo o não da sua vida, tudo que você escolhe fazer ou deixar de fazer, está baseado na verdade de quem é Cristo, na história, no mundo e principalmente agora na sua vida.
Observe comigo estes versos, eu vou destacar algumas verdades do verso 16, mas eu vou ler novamente o versículo 15 também. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra. Final do verso. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Note que tudo no universo, tudo foi criado nele e por ele. Informações extremamente importantes. Porque quando nós entendemos o que é base, quando nós conseguimos fazer essa avaliação de uma forma correta, a escolha do porquê eu faço isso, eu faço aquilo, eu deixo de fazer, vem desta verdade maior. Jesus Cristo é aquele por quem tudo se originou. Todas as leis e propósitos que guiam a criação, governo universal, leis físicas, quaisquer elas, todas surgiram de Jesus Cristo. Ele é a fonte originária de tudo no céu e na terra. Na galáxia, no universo, tudo se originou dele. Tá bom, o que isso tem a ver com a minha vida hoje e com a base que estabelece o meu viver? Só se eu for louco para reconhecer a grandeza de Jesus Cristo, a grandeza deste Deus que me convida a caminhar com Ele, para estabelecer a minha vida naquilo que eu penso, naquilo que eu quero, nas filosofias, naquilo que os homens dizem, naquilo que eu sinto ou não sinto mais, naquilo que o outro me pressionou ou deixou de me pressionar. O convite de Deus é fundamente-se em Cristo. Fundamente a sua vida em Cristo. Todo o seu viver. Tudo. Porque eu estudo, porque eu deixo de estudar, porque eu obedeço os meus pais, porque eu não obedeço. Tudo deve ser fundamentado em Cristo, porque Ele é o agente. Ele é o agente da criação. Tudo foi criado através dele, por ele. Gente, não tem como. É uma falta de razão, uma falta de consciência. Eu dizer que eu acredito nisso, eu dizer que eu entendo esta verdade aqui, mas na minha prática, na minha conduta de vida, eu vivo o contrário. É a mesma coisa de sabermos quantas pessoas podem utilizar esse prédio. Sabemos que parte deste prédio está suspensa. Existe uma quantidade de peso que pode ser colocada aqui. Vamos fazer uma reforma e vai entrar aqui máquinas pesadas e todas elas vão ficar lá naquele canto, lá no fundo. Mas quantos quilos aquela estrutura lá do fundo consegue sustentar? Esta informação é extremamente importante para eu saber o que eu posso colocar ali ou não. Nas nossas vidas também, tudo na nossa vida está fundamentado em algo. Ainda que você não tenha pensado por que você fez isso ou fez aquilo, a verdade é que todas as suas escolhas, todos os caminhos que nós estamos caminhando, estão fundamentados em algo. Fundamente a sua vida em Cristo, o agente da criação. Aquele por quem tudo se originou. Aquele por quem tudo se originou. E Ele é o alvo de tudo aquilo que foi criado. Gente, é muito simples essa compreensão de conseguirmos entender. Para que alguém que fez um computador como este, me mostra lá, tem o manual, como é para eu utilizá-lo. Gente, se eu utilizo exatamente o contrário, eu simplesmente o perco. Não tem propósito, não tem como. Este computador não foi feito para usar na água. Por mais que eu queira num dia de curtir com jovens, está todo mundo na beira da piscina, eu preciso ver alguma coisa, eu vou ficar lá. Não adianta, se eu molhar este equipamento, eu vou danificá-lo. Tudo no universo foi feito por Cristo, através de Cristo. Jesus Cristo é o princípio de tudo. Agora, se tudo foi feito nele e a partir dele, como posso eu, como pode você tentar estabelecer a sua vida naquilo que você pensa, naquilo que você sente? Quantas de nossas escolhas estão sendo fundamentadas naquilo que as pessoas dizem, na pressão que a gente sofre no trabalho, na pressão que a gente sofre dentro do próprio lar? Quantas das nossas escolhas estão sendo guiadas por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente pensa, pela filosofia humana? Esses nossos irmãos viviam essas mesmas pressões. Mas o que o apóstolo Paulo falou para eles e fala para mim e para você hoje, o que Deus falou lá, está dizendo hoje, é fundamente-se em Cristo, em Jesus Cristo, todas as suas escolhas. Eu posso fazer uma mentirinha branca? Fundamente-se em Cristo, avalie a palavra de Deus. É verdade,
tem vários textos bíblicos que Jesus contou mentiras brancas para resolver alguns problemas, não é mesmo? Claro que não. Olha, às vezes eu posso ser um pouco diferente na ética, nessa questão de pagar imposto, porque afinal de contas, olha o que estão fazendo com o dinheiro do imposto. Olha, na questão de comunicação, eu não vou resolver isso não, porque fundamente-se em Cristo. Fundamente-se em Cristo. Com meu esposo não tem mais jeito, com a minha esposa não tem mais jeito. Fundamente-se em Cristo, o agente da criação. Qualquer outro fundamento que não seja Cristo, o agente da fundação, daquilo que tudo está fundamentado, o resultado vai ser o quê? Catastrófico. Eu não guio o universo, eu não sustento o universo, não sou eu quem controlo tudo. A verdade é que Deus criou tudo nele e através dele. E qualquer coisa que eu tente caminhar do meu jeito, em filosofias, em religiosidades ou quaisquer outras coisas, o fracasso é certo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu preciso me lembrar todos os dias que eu tenho a opção de escolha com a minha vida de fazer o que eu quero. Mas eu preciso me lembrar também que eu não sou Deus. Eu não criei o universo. As coisas não foram criadas em mim e através de mim. Logo, eu escolho fazer o que eu quero, mas eu não tenho a opção de escolher as consequências. Eu tenho a escolha de obedecer ou não a Deus. Eu tenho a escolha de me submeter a este Deus amoroso e gracioso que se revela através da história, porque quer se relacionar conosco. Eu tenho esta opção. Eu tenho a opção de me render a este chamado, a este convite, a esta bênção, ou ignorá-la. Mas o que eu preciso entender é que as minhas escolhas vêm junto com as consequências. Se eu simplesmente vou pensar assim, bom, agora eu vou mentir, porque todo mundo aqui está mentindo, e se eu não mentir junto, eu vou ser excluído. Bom, todo mundo no ambiente onde eu trabalho está fazendo isso, se eu não fizer, eu serei excluído, então eu não vou fazer. Eu sigo a pressão do meio ao qual eu estou convivendo, eu sigo a pressão daquilo que me convém circunstancialmente, ou eu submeto a minha razão, a minha consciência, a verdade de que Deus construiu tudo em Cristo e a partir de Cristo. E a gente vai ver daqui a pouco, para Cristo. Quando eu sei a razão pela qual eu obedeço, quando eu sei a razão pela qual eu faço ou deixo de fazer, tudo isso toma uma proporção muito maior. E aí sabe o que eu consigo concluir? Eu não vou obedecer ou desobedecer porque o pastor Gessé disse que pode ou não pode, pastor Fábio, pastor Vitor, pastor Walter, a igreja. Não. Eu preciso me submeter à vontade de Deus, eu preciso fundamentar a minha vida no agente da criação, porque qualquer caminho que eu estabeleça fora da base pela qual Cristo, a quem tudo partiu dele, será ruína se eu fizer nos meus caminhos, se eu fizer nos meus sentimentos, naquilo que me cerca. Pare para pensar um instante. Quantas são as coisas que hoje na sua vida você paga de consequência? Quantas são as desarmonias na sua vida? Quantos são os desajustes no seu viver profissional, relacionamento, família, igreja, seja qual área for? Porque nós não estamos estabelecendo a nossa vida no agente, a quem tudo se originou, agente da criação. Gente, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa entender. Se a gente não entender isso e não colocar isso no nosso coração, a vida fica sem sentido. Ou então a gente vai cair num outro perigo que esses nossos irmãos estavam caindo. E o apóstolo Paulo, de forma veemente, coloca: Jesus Cristo é o agente da criação. É tudo nele, por ele, a partir dele. Sabe qual outro que eles estavam caindo? Fazer o que é certo porque estão dizendo que é certo. É legalismo, religiosidade por si só. Eu obedeço porque estão dizendo que eu tenho que obedecer. Eu obedeço porque eu estou num ambiente onde todo mundo diz que tem que fazer isso. Eu obedeço porque eu quero me destacar como obediente entre os outros. A razão pela qual eu fundamento a minha vida é que tudo parte de Cristo, agente da criação. E tudo que eu fizer diferente disso não terá sentido, não encontrará razão. Eu entrarei em vários problemas de existência. Eu terei problemas comigo e com a minha existência que irão refletir no meu casamento, no meu relacionamento com os filhos, na minha profissão, no relacionamento com os irmãos, em todos os âmbitos de vida. Mas quando eu estabeleço a minha vida em Cristo, agente de toda a criação, eu começo a encontrar um novo propósito, um novo significado. Para que você construiu a sua casa? Para que você comprou uma casa? Será que você tentou fazer
a sua reflexão de comprar algo a partir do valor de que Cristo é o agente de toda a criação? O que será que mudaria numa compra que você vem fazer ou numa construção que você vai fazer quando Cristo é o agente de toda a criação? Quando Cristo é a base para tudo? O que muda nas nossas vidas quando nós escolhemos alguém para nos casar, alguém para nos relacionar, alguém para visitar a nossa casa e vice-versa? Entendem que isso implica em cada detalhe das nossas vidas? A palavra de Deus é cheia de orientações fantásticas para um viver saudável, desfrutante do amor e propósito de Deus para a nossa vida. E a gente vive e desfruta de tudo isso conforme a gente reconhece que Ele é o fundamento da minha vida. Ele é a base pela qual eu vou estruturar todo o meu viver. Quantos problemas poderiam ser evitados? Quantos desastres poderiam ser evitados? Mesmo quando os desastres acontecem fora da nossa condição de escolha, como furacões, como outras coisas que acontecem. Recentemente, o ano passado, se eu não me engano, tivemos aqui algumas coisas da natureza terrível. Atibaia e outras cidades ali em volta sofreram coisas terríveis. Eu me lembro de uma das cidades ali perto, de eu visitar e tinha uma praça linda. E de repente, ao retornar depois disso, a praça agora era um buraco. Não existia mais nada, uma grande praça, cheia de árvores, de quiosques, agora não tinha nada, era um buraco terrível, fundo. Por quê? Por um desastre da natureza. Em Cristo, quando nós estamos estabelecendo a nossa vida em Cristo, o agente de toda a criação, compreendendo que tudo vem dEle, que tudo é através dEle e que tudo é para Ele, seja desastres por escolhas nossas, ou sejam desastres por circunstâncias que nós não controlamos, nós poderemos ter o nosso viver estabelecidos nele, o agente da criação. Encontraremos e reencontraremos nele, e os versos finais falarão mais sobre isso na nossa vida. É loucura queremos trilhar caminhos, seguindo por aquilo que estão dizendo, seguindo por aquilo que estamos sentindo. É loucura, é alucinação, é entregar-se a sentimentos e circunstâncias que com certeza não te dará a segurança de estar estabelecido em Cristo. Quantas coisas você e eu poderíamos refletir e reestruturar a partir de Cristo, sendo Ele o agente da criação. Somente em Deus nós poderemos trilhar por caminhos diversos de cada um de nós, na realidade de cada um de nós nas nossas vidas, com a certeza de que vamos encontrar força e sustentação para prosseguir, razão para viver, compreensão e significado nesse viver de uma forma ampla. Somente nele encontraremos o cuidado que nos instrui a estabelecer uma vida segura, uma vida que se estabelece por valores que nada nem ninguém pode corromper. Sabendo de tal verdade, nós precisamos ter as nossas vidas direcionadas por essa verdade. Sabendo disso, o que fazer então quando sofro tantas pressões com o meu próprio coração, a minha mente, com aquilo que me rodeia, a fazer algo diferente, a não estruturar a minha vida em Cristo, agente de toda a criação? O que fazer? Como caminhar diante de tudo isso? Como reestruturar a minha família? Como reestruturar a educação dos meus filhos? Tudo isso só pode quando nós entendemos que a plenitude está em Deus. Quando eu compreendo que a razão do meu viver não é aquilo que me dá satisfação circunstancial, momentânea. Quando eu compreendo que eu não tenho controle sobre nada, mas Cristo é o agente da criação e tudo se estabelece nele, eu então consigo fundamentar a minha vida a um viver pleno, que encontra satisfação plena nele, que encontra razão nele. De novo, volta. Tudo foi criado em Cristo, através de Cristo. Ele é a base pela qual tudo foi estabelecido. Mas Ele também é aquele que pode dar plenitude, razão, significado para o nosso viver. Versículo 16 até o versículo 19 nos traz essas verdades, mas eu quero citar algumas partes. Versículo 16, parte final. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Versículo 17, final do versículo 17. Nele tudo subsiste, nele tudo se estrutura. Versículo 18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Olha só o finalzinho do versículo 18 agora. Para quem tudo tenha a supremacia. Finalzinho do verso 19. Aonde está habitando
toda a plenitude nele, toda a plenitude. Cristo nos traz um novo significado. Cristo nos traz uma lente, um óculos para que a gente coloque, a gente consiga caminhar a partir desta verdade. Será que as nossas vidas estão fundamentadas na verdade de que tudo foi criado em Cristo e para Cristo e encontram o seu propósito e o seu desfrute nesta verdade? Ou será que constantemente nós homens queremos usar do título de que somos autoridade para fazer aquilo que nós queremos e que nos convém? Ou com os óculos do Evangelho, com os óculos da plenitude em Cristo, com o entender que tudo se fundamenta nele, eu entendo que a plenitude está nele, logo todas as minhas escolhas vêm a partir dele. E como homem, como autoridade, eu entendo que a autoridade dada a mim é para proteger aqueles que estão à minha volta. É para ajudá-los a desfrutar de Cristo. Quantas de vocês mulheres conseguem compreender e olhar o Evangelho por esse foco de que tudo se estabelece em Cristo e conseguem entender que o seu chamado é para ser uma auxiliadora idônea do seu marido? É para ser aquela pessoa que retém aquelas informações e as coloca diante do Senhor para conseguir mostrar e auxiliar o seu marido a amar mais ao Senhor e consequentemente mais você, mais os seus filhos, mais a sua família, mais a sociedade, mais o outro? Ou será que a gente vive em pé de guerra? Eu não te amo porque você não me respeita, mas eu também não te respeito porque você não me ama. E a gente fica tentando fazer um tipo de desculpa como se pudesse isso existir. Quando a minha vida está estabelecida em Cristo, esses valores dentro da família, dentro dos casais, mudam. Mudam porque a razão é Cristo. Eu não amo a Thalita simplesmente porque ela merece todo o meu amor, ainda que sim mereça todo o meu amor. Eu amo a Thalita porque eu amo ao Senhor e porque sem amá-lo a minha vida perde toda a base, perde toda a razão. Então, independente do que eu estou sentindo, do que dizem que eu devo fazer, do que a pressão, a sociedade, a mídia, a filosofia, a religiosidade por si só estão me dizendo, eu vou amar o Senhor, eu vou amar a Thalita, porque eu sei que tudo se fundamenta em Cristo, na palavra dele, no amor dele. Ele disse que era para eu amar. Então eu amo por obediência ao Senhor, eu amo por uma consciência de que ele é o agente da criação, eu amo por uma consciência que toda a plenitude está nele, e ao obedecê-lo, eu desfruto desta plenitude, eu encontro essa razão de viver. Eu caminho no meu dia a dia com essas lentes da verdade da palavra de Deus, submetendo tudo a esta verdade que me leva à plenitude de vida. O quanto nós temos enxergado a plenitude no nosso dia a dia, na nossa forma contínua de caminhar com Deus. Será que na sua vida, nas suas escolhas diárias, pequenas e grandes, está Cristo como agente da criação? Está Cristo como aquele a quem é a plenitude para o viver? Ou você acha que dominando a sua casa você encontra alegria? Você acha que fazendo do seu jeito no seu trabalho você encontra alegria? Retrucando com as suas forças você encontra alegria? Mentindo você encontra alegria? Dando um jeitinho de ganhar dinheiro de forma ilícita você encontra alegria? Comprando tudo que você tem vontade você encontra alegria? Vivendo a sexualidade com todas as possibilidades distorcidas que o mundo propõe, você encontra alegria? Ou eu encontro satisfação, você encontra satisfação ao olhar a vida com os óculos, com as lentes que me mostra Cristo como agente da criação. Logo, aquele a quem tudo é nele e por ele e para ele, a plenitude que nos satisfaz. Quantos de nós temos colocado o nosso trabalho na frente de Cristo e da igreja e da família? Quantos de nós temos colocado os nossos bens à frente de tudo e todos? Quantos de nós temos colocado coisas lícitas que a gente tem no nosso dia a dia no lugar de Cristo? Quantos de nós temos colocado vícios que têm tomado o lugar de Deus? Quantos de nós têm estabelecido a sua alegria, a sua satisfação, o seu desejo por plenitude, por ser preenchido de forma completa, por encontrar a razão do viver e algo que verdadeiramente me dá segurança em tantas coisas que não é o Senhor? Quanta manipulação somos tendenciosos a fazer para alcançar algo que nos dê segurança, alcançar algo que nos preencha, quando a plenitude está aberta diante de todos nós. Jesus Cristo, o Deus revelado entre nós, que chegou até nós, o agente da criação, que nos convida à plenitude do viver. Qualquer uma de todas as nossas escolhas
estão baseadas nessas verdades. E ao não estarem baseadas nessas verdades, de novo eu preciso te lembrar, nós podemos escolher o que fazer, mas as consequências nós não temos alegria e o privilégio de escolher. Eu escolho o caminho que caminho. Eu escolho aonde eu vou basear a minha vida. Nos meus sentimentos, nos meus direitos, naquilo que eu quero, naquilo que a filosofia e a religiosidade distorcida diz que é. Circunstancialmente, emocionalmente, o negócio parece interessante. Parece resolver tudo pra gente. Continua caminhando um pouquinho e depois a gente conversa. A gente vai ver onde a gente vai chegar. É como a engenharia desse prédio, de novo eu preciso dizer. Não é o que eu estou afim, o que eu sinto, o que não é. Eu preciso seguir aquilo que foi estabelecido. Assim como os engenheiros olharam e fizeram algo com propósito, a minha vida e a sua vida foi feita em Cristo e tem um propósito nele. E fora dele nada fará sentido em algum momento. Pode viver um êxtase, pode viver uma emoção circunstancial, mas vai passar. E a verdade vai vir à tona. E as consequências também virão à tona. Enquanto escolhermos, enquanto realizarmos o nosso viver baseado por legalismo, religiosismo, sentimentalismo, não experimentaremos o poder que emerge de Cristo, o agente, o alvo de toda a criação. Será que tem pessoas aqui cansadas do seu viver? Será que há pessoas aqui cansadas do trabalho, cansadas da vida, cansadas da família, cansadas do mundo, cansadas de si mesmas? Toda vez que eu estabelecer a minha vida em algo que não for o agente da criação, a plenitude da criação, a razão da criação, a minha vida se encontrará em desgastes. Porque quando eu chegar no topo daquilo que eu sempre quis chegar, eu descobrirei que no topo não há nada. Nada. Era apenas uma expectativa de uma ilusão tola, porque aqueles que lá chegam se destroem e se matam, por sinal, muitos. Porque descobrem que depois de ter alcançado aquilo que tanto queriam, aquilo não satisfaz, aquilo não é bom. Tem um outro lado, e aqueles que nunca conseguem chegar no topo? Talvez viverão as suas vidas inteiras iludidos, tentando alcançar aquilo que querem, tentando construir o que querem, tentando mandar, tentando desmandar, tentando fazer do seu jeito, tentando construir do seu jeito, tentando estabelecer do seu jeito, e passarão uma vida inteira iludida, atrás de uma coisa que não é plena, que não preenche, que não dá significado, que não dá propósito, que não permite viver e desfrutar daquilo pelo qual você foi criado. Somos convidados a pensar e repensar tudo com essa nova visão. Ao voltarmos para os nossos trabalhos, para as nossas casas, para o nosso lazer daqui a pouco, para quem nós vamos cumprimentar e gastar um tempo conversando depois do culto, ao voltarmos para as nossas atividades mais pesadas e difíceis, os nossos conflitos, contas para pagar, problemas para resolver, produtividade para crescer, livros para ler, resenhas para fazer, trabalhos para realizar, toda a nossa vida precisa vir a partir desta verdade. Tudo eu preciso pensar nisso. Para que eu estou lendo esse livro que não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com o evangelho? Porque eu sou um profissional e eu preciso entender a respeito disso. Mas eu não vou usar isso na minha profissão. Mas eu preciso dessa base. Eu preciso desse conhecimento. Eu farei com excelência. Porque em Cristo, tudo é estruturado com uma excelência e com uma ordem. E se a minha vida é estruturada em Cristo, eu encontro isso. A gente poderia fazer outras tentativas de aplicações e a gente estuda a palavra como um todo para chegar nessa conclusão. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo para os nossos irmãos: ei, atente-se! No meio de emocionalismo, no meio de pressões, no meio de faz, não faz, desse jeito ou do outro, sente ou não sente, obedeça a Cristo, estabeleça a sua vida na grandeza de quem é Cristo. Tudo foi feito nele e para ele. A pergunta que fica então para nós é: você tem fundamentado a sua vida em Cristo? Você tem fundamentado a sua vida em Cristo? O agente da criação, a plenitude, a razão do viver. Precisamos refletir a respeito dessas coisas no nosso viver diário, nas mínimas questões. Mas fica uma outra pergunta para mim e para você. Você tem certeza que você conhece a Jesus? Você conhece esse Jesus a qual o Evangelho nos revela, a qual Paulo repete e reproduz para uma sociedade que está vivendo como eu e você no meio de tantas pressões? Você conhece a Cristo? Você estabelece a sua vida em Cristo? Qual a razão
do seu levantar, do seu trabalhar, do seu fazer ou não fazer, responder ou não responder, desse jeito ou daquele jeito? O que baseia a sua vida? É Cristo, é o Evangelho? Quantos de nós aqui talvez estejamos baseando as nossas vidas em filosofias humanas e não em Cristo? Quantos de nós estamos baseando as nossas vidas em religiosidades por si só? Eu preciso cumprir, eu preciso do cargo, eu preciso agradar fulano, eu já me acostumei com esse negócio aqui. Mas quantos de nós estão se tornando convictos de que Cristo é a base de tudo? E por isso eu escolho ignorar os meus sentimentos, ignorar as minhas pressões e aguentar com aquele que está comigo e diz que é possível resistir todas as provas e tentações, porque Ele estaria comigo me fortalecendo. Então eu aguardo fiel a Ele, porque eu sei que tudo se estabelece nele e a partir dele. E ainda que a circunstância não me prova isso, eu sei que esta é a verdade e o tempo me revelará que uma vida estabelecida nele é melhor. Quantos de vocês estão estabelecendo as suas vidas em sentimentos? Eu quero, não quero, eu gosto disso, eu não gosto. Seus sentimentos não são base para você. Os meus sentimentos não são base para mim. Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é corrupto. As nossas emoções se desestabilizam. Vários e vários provérbios dizem isso. Quem tem te dado alegria? O seu vício? Quem tem te dado alegria? O seu lazer? Quem tem te dado razão, alegria e sustentação? O seu dinheiro? A sua esposa? O seu esposo? O seu filho? A obediência do seu filho? A honra que o seu filho te dá? A honra que os seus pais te dão? O currículo que você tem? O que te dá alegria, o que te dá prazer, o que te dá sustentação? O que move a sua vida? O que te move a acordar de manhã? Qual o seu primeiro pensamento? Eu preciso fazer isso. Preciso fazer isso para quê mesmo? Algo se relaciona a Cristo? Eu preciso... É a partir de Cristo? Se não for, o final do seu dia será uma frustração ou uma ilusão de tentar conquistar algo que ainda você não conquistou, porque espera que aquilo te dará algo que você acha que será bom para você ou para mim. No meio de tudo isso, e dessa luta do viver em Cristo, o apóstolo Paulo encoraja os nossos irmãos de uma forma rica e maravilhosa, convidando-nos a fundamentar as nossas vidas em Cristo, com a certeza de restauração completa. Os versos 20 a 23 nos dão essa verdade de uma forma profunda, e nos colocam uma esperança, porque há uma inclinação no seu viver para confiar naquilo que você quer, naquilo que você gosta, e aí você fundamenta a sua vida toda num negocinho assim, quando a vida é uma imensidão gigantesca, tudo estabelecido em Deus, e a partir de Deus, e para Deus. É esse convite, e essa esperança de que no meio dessas lutas que nós temos, de estabelecermos em Cristo, ou em tudo isso que nós falamos, Ele é aquele que pode nos restaurar. Ele não só é o agente da criação, a plenitude do viver, como Ele também é aquele que é a solução, a reconciliação, a restauração para as nossas vidas, que possibilita plenitude nele, tudo nele. Agora neste mundo passageiro, e ao morrermos aqui e partimos para a eternidade, ou quando Ele voltar para nos resgatar, não sabemos quando. Apesar de toda a inclinação para o pecado e para o mal, Cristo nos reconciliou consigo, ou nos possibilitou a restauração, a reconciliação nele e por ele e para ele. Uma restauração progressiva que vai se desenvolvendo dia a dia, mais e mais na graça dele. Quero ressaltar algumas partes do verso 20 até o verso 23. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Preciso aplicar este antes de ir para os outros, porque são tantas verdades importantes aqui, eu não quero que a gente se perca nisso. Você só vai encontrar paz, você só vai encontrar significado para o seu viver, para negar o seu vício excessivo, para negar aquilo que Deus disse não é bom. Você só vai encontrar força suficiente para amar a sua esposa, para ajudar o seu esposo, para juntos serem uma família harmoniosa. Você só vai encontrar força para ser um bom patrão, um bom funcionário, para produzir nos seus estudos, para produzir como pai, como mãe, como filho, para viver uma vida significante quando você for restaurado com Deus.
Porque quando nós estamos em paz com Deus, quando nós estamos de fato em paz, com a certeza de que Ele me reconciliou, nós cantamos aqui hoje que nós temos isso porque nós somos de Deus, Deus é nosso, nós estamos nele. Quando eu tenho essa consciência, quando eu vivo a partir de saber que eu estou em paz com Deus que rege o universo, que me ama, que tem caminhos melhores para mim, por isso eu me submeto a Ele. Quando eu tenho essa paz, nada me desestabiliza, nada tira a minha paz, nada tira a minha alegria e os meus propósitos. E aí a minha obediência, aí os meus caminhos e as minhas escolhas, elas encontram essa razão melhor, porque nele podemos ser reconciliados, nele poderemos ter a paz restabelecida através do seu sangue na cruz. Romanos capítulo 3, versículo 23, versículo da aula daqueles que estão fazendo integração na nossa igreja. Todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus, de toda essa grandeza de Cristo que nós estamos falando aqui, todos, e longe dele nós não temos paz, longe dele a nossa vida não tem plenitude, não tem significado, tem ilusão, tem desgaste, tem frustração, mas não tem plenitude. Mas ele diz que nós estamos separados, porém os versículos que se seguem dizem que em Cristo somos restaurados. Em Cristo somos reconciliados, em Cristo encontramos paz. Você já entregou a sua vida para Cristo? Eu não estou perguntando se você já é batizado, se você é membro dessa igreja. Quem rege a sua vida? Qual vício rege a sua vida? Qual desejo rege a sua vida? Qual desejo rege a minha vida? Quais são os princípios que regem as nossas vidas? Respostas a essas verdades revelam se eu verdadeiramente estou reconciliado com Cristo, entreguei a minha vida para Deus. Confiei no sacrifício dele, que me purifica, que me lava. Já usei essa ilustração aqui, mas acredito que ela é suficientemente para nos dar uma clareza. Eu sento nessa cadeira, nesse trono de pecador, de miserável, de incapaz, de alguém que não tem condição de se relacionar com Deus, separado de Deus. E Deus vem, tira-me daquele lugar, senta naquele lugar de condenado, de sujo, de pecador. É então na cruz colocado, e ali derrama sua própria vida em meu lugar, em seu lugar. E nos coloca do outro lado, num trono de limpos, purificados, por causa dele, porque só ele pode fazer isso. E por causa desse sacrifício amoroso, e por causa desse Deus que rege o universo, que tudo é baseado nele, que me convida a desfrutá-lo, que me convida a viver com ele, viver os propósitos dele, é que então eu vivo em paz. E por viver em paz, vem o versículo 21 antes, vocês estavam separados de Deus, e suas mentes eram inimigas por causa do seu mau procedimento. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. As nossas vidas, se não for na cruz de Cristo, se não for em Cristo, a gente carrega muita culpa, muita angústia, mas em Cristo que nos perdoa, em Cristo que nos restaura, em Cristo que nos transforma, a gente encontra esta reconciliação de um relacionamento com Deus, esta restauração do valor da nossa vida, da significância do nosso viver, da razão do porquê a gente faz ou deixa de fazer. O versículo 23 falam desde que continue alicerçados e firmes. Algumas verdades podem ser aprendidas com este versículo. Essa ideia do desde que permaneçam alicerçados é que somente quando a gente crê de forma prática é que a gente desfruta desses benefícios que nós estamos conversando aqui. Mas ao mesmo tempo é o verbo trazido aqui para a gente no sentido de que, olha, ao saber de tudo isso, ao prostrarem-se diante dessa grandeza, o que acontece é que vocês praticam. É incoerente dizer que crê, dizer que e não pratica. É algo comum, é resultado comum, é fruto comum, é reação comum de quem crê. Deus nos dá o privilégio de sermos perdoados, purificados e transformados, para que possamos levar essa esperança. Você notou que entre os versos lidos tinha a palavra igreja? Você notou que eu li isso com uma ênfase? Porque é nele a base da igreja. Somos conectados com ele, conectados uns com os outros. Ele é a base da igreja. Como grande parte de nós aqui somos membros da igreja, participantes daqui, assíduos, o que como igreja
nós estamos desenvolvendo a partir da razão da qual fomos restaurados, fomos transformados em Cristo. O quanto? O que nos move? O que temos feito? Religiosidade? Será que nós estamos nos perdendo como aqueles irmãos no meio daquela multidão? A gente faz certinho aqui, a gente cumpre o protocolo ali, a gente cumpre aquilo que mandaram aqui, e a gente se satisfaz com isso? Ou a gente entende tudo isso que nós estamos falando e todas as nossas ações e reações vivem por essa restauração completa de Deus em nós, no nosso relacionar com Ele, no nosso relacionar entre nós, no nosso servir a igreja, servir a sociedade, servir o mundo? É você alguém que foi restaurado? Então, como alguém que foi restaurado, o que você tem feito para levar essa restauração de Cristo além? Você frutifica, você vive? Estabeleça a sua vida em Cristo, de quem tudo se originou. Estabeleça a sua vida em Cristo, aquele que nos dá a plenitude do viver. Se você já tem encontrado no caminho de Deus, ouvido muitas coisas e não se rendeu, hoje é o dia. Esta é a hora para você se render e dizer: Senhor, eu me rendo a estabelecer a minha vida em Ti e a partir do Senhor. A esperança, a restauração completa de Deus com você não é por causa de você, não é por causa da sua história, é por causa dEle, é por causa daquilo que Ele fez, é por causa da grandeza do que Ele pode fazer. Ele te convida a isso. Talvez você já fez isso e você tem caminhado na igreja, mas ao longo de toda a sua vida e da jornada terrível e desafiadora, você tem se perdido com as emoções, com as filosofias, com o pode, não pode, com legalismo, com o religiosismo. O convite de Deus é: refoque esse Deus que tudo parte dele, refoque esse Deus que a plenitude está nele, refoque a certeza de que restauração também é para você. Ah, mas eu já conheci e está tudo torto na minha vida. Cristo é suficiente para te restaurar também. Não importa. Deus quer marcar algo na sua história hoje. Talvez você seja de um terceiro grupo, daqueles que têm caminhado com Cristo, daqueles que têm vivido essas pressões, essa circunstância do que eu quero e de tudo mais que a gente já falou aqui. Deus está dizendo: eu reconcilio, eu restauro. É só em mim que há plenitude. É só em mim que se estabelece uma vida que vale a pena ser vivida. Permaneça onde você está, firme com o Senhor, com a certeza de que esse caminho que você está vale a pena, com a certeza de que você pode proclamar essa restauração, com a certeza de que você pode levar essa esperança para outros, mesmo que a circunstância atual da sua vida não viva emocionalmente, circunstancialmente essas verdades. A nossa vida como um todo se estabelece em Cristo, agente da nossa vida. Quero dizer novamente uma frase para que você a pense, que foi projetado. Estabeleça a sua vida em Cristo, de quem tudo se originou, e o possibilita sentido de vida, restauração e plenitude do viver. Estabeleça a sua vida em Cristo, de quem tudo se originou, e o possibilita sentido de vida, restauração e plenitude do viver. Diga ao Senhor o que você precisa, diga ao Senhor onde você está. Diga ao Senhor que você precisa da ajuda dEle. Ele quer caminhar contigo. É Ele é quem tem poder, Ele é quem rege o universo. Nele tudo foi feito. Talvez os seus sentimentos estão mais fortes, talvez as pressões à sua volta estão mais fortes, mas diga para o Senhor: Deus, eu tenho ouvido esta verdade, mas eu não tenho conseguido. Eu tenho ouvido essa verdade, mas eu tenho ficado oscilante. Eu tenho ouvido essa verdade, mas eu nunca me posicionei. Ou talvez, Senhor, eu tenho ouvido essa verdade e eu estou aqui trilhando por ela e grato por tudo que tenho vivido e experimentado, mas me ajuda a permanecer e desfrutar, para do Senhor então levar essa restauração a outros. Senhor, nós nos encontramos aqui e o Senhor conhece a nossa história. Juntos nós clamamos ao Senhor que encontre cada um de nós como indivíduos, como famílias, como igreja, como sociedade. E por favor, Senhor, impacte as nossas vidas. Ajude-nos a estabelecermos as nossas vidas no Senhor, agente da criação. No Senhor a quem encontramos a plenitude do viver, a reconciliação contigo, a restauração do nosso viver e da razão do nosso viver. Restaura, Senhor, por favor, as nossas vidas. Restaura, Senhor, a nossa razão do trabalhar. Redime, transforma, redireciona. Restaura, Senhor, redime a nossa forma de viver em família, o nosso amar as nossas esposas, ou amarem os seus esposos.
Redime, restaura, Senhor, a nossa forma de amar os filhos amarem os pais. Redime, Senhor, restaura a partir de todas essas verdades, todo o nosso viver, a razão pela qual estudamos, a razão pela qual nos movemos e nos relacionamos. Permita, Senhor, que o nosso lazer, o que o Senhor tem confiado a nós, aquilo que a gente gosta, tudo seja estabelecido a partir da verdade do Senhor estando no centro das nossas vidas. Senhor, permita que ninguém aqui viva uma vida inteira iludido por um caminho que pretende chegar e nunca pode alcançar. Permita, Senhor, que sejam libertos esses que estão iludidos e perdidos. Toca nessa vida, Senhor, e permita que haja um caminhar contigo a partir de hoje. Toca, Senhor, também na vida daqueles que estão estabelecendo as suas vidas em coisas que acham serem suficientes, mas que não é o Senhor, ainda que lícitas. Redime, restaura, Senhor, essas vidas. Redime e restaura, Senhor, a vida de cada um de nós. E aqueles que estão confiando, estabelecendo as suas vidas em Ti, permita que o Teu amor e a Tua graça nos ajude a permanecer. E permanecendo, desfrutar de tudo que ouvimos. E desfrutando, nós conseguimos, em ser reconciliados, levar esta reconciliação a outros. Guarda as nossas vidas e nos ajuda, Senhor, como igreja, instituição, igreja, pessoas, vivemos a verdade do Evangelho centrado em Ti, a excelência, a plenitude de tudo. Leva-nos daqui mais perto do Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.